Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E parece que a antiga líder do Bloco de Esquerda e atual candidata ao Parlamento Europeu, Catarina Martins, veio à TSF dizer que os eleitores do Chega são saudosistas do Estado Novo, salazaristas e não gostam muito de democracia. Peço-vos que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que, se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Tem também na descrição o meu MBWay para o caso de quererem fazer alguma doação. Mas bom, meus caros, vamos ouvir a antiga líder do Bloco de Esquerda. Ela diz que há estudos que indicam que os eleitores do Chega são, na sua grande maioria, e ela diz isso no fim, não sei se foi um erro se não, mas que efetivamente diz que são a grande maioria favoráveis ao Estado Novo e que são contra a democracia. Vamos ouvir a atual candidata ao Parlamento Europeu por parte do Bloco de Esquerda, que efetivamente começa a campanha, como começam os outros partidos todos, a falar do Chega. Vamos ouvir. O líder do Chega também pode dizer que o Chega é hoje um partido que reúne pessoas de várias sensibilidades e com vários caminhos de vida e que acabaram por confluir naquele partido. E é verdade, e eu acho até que o fenómeno do Chega deve ser analisado tendo em conta os estudos que foram feitos eleitorais e o facto de se perceber que uma parte da população que vota no Chega, antes do Chega, não votava, se abstinha. Há uma parte que é a reconfiguração da direita e que vem de voto que já estava na direita e que se reconfigurou no Chega. Há alguma transferência de voto da esquerda, inclusive de pessoas é muito residual. Que eram do Bloco de Esquerda e que passaram a votar no Chega? Isso é muito residual, de acordo com os estudos. Eu estive recentemente com o Pedro Magalhães e outros têm feito alguns estudos sobre isso e é interessante perceber que a generalidade do voto do Chega é um voto de direita e um voto de direita, parte dele que não se expressava. Porque... Bom, desculpem de estar a interromper desde já, isto também tem 2 minutos e 30, portanto vou fazer já esta interrupção. A Catarina Martins dá quase a entender, pelo tom com que diz as coisas, dá quase a entender que os votos que antigamente não se expressavam ou que anteriormente não se expressavam não são votos legítimos. Quer dizer, ao fim e ao cabo, as pessoas que estão na abstenção é por culpa de uma força política, ou aliás, de um conjunto de forças políticas, nomeadamente à esquerda. Quer dizer, nos últimos 27 anos, o PS esteve 20 anos no governo. Se o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o PS partilharam inclusive um dos governos e o PS governou 20 dos últimos 27 anos, eu não consigo perceber como é que os votos à direita que não votavam, por exemplo, segundo a Catarina Martins, são ilegítimos. Quer dizer, a abstenção, nós podemos não gostar da abstenção, podemos concordar que a abstenção muitas vezes é desinformada e são pessoas que se desinteressaram na política e eu acredito que parte do desinteresse que as pessoas têm na política nos dias de hoje tem precisamente a ver com estes artistas. Pessoas que distanciaram a pessoa comum da política e que agora se veem representadas no Chega. E, portanto, efetivamente, eu acho que é triste por parte de Catarina Martins e, aliás, um bocado contraditório, sendo eles os defensores da pessoa comum e dos pobrezinhos, etc., porque já sabem que este é o discurso da esquerda, virem agora falar das pessoas que, efetivamente, não votavam. Sim, efetivamente havia uma abstenção muito maior em Portugal. Aliás, com estas eleições tivemos uma abstenção, a abstenção mais baixa, segundo sei, dos últimos 30 ou 40 anos. Portanto, não consigo perceber como é que os votos no Chega, porque vieram da abstenção, são ilegítimos, porque é o que Catarina Martins dá a entender. Mas vamos ouvir o resto. É um voto de pessoas que são saudosistas do Estado Novo, ou seja, que têm dúvida, que não acreditam na democracia, não aderem à ideia da democracia, pessoas que têm visões claramente xenófobas, pessoas que têm visões claramente homofóbicas. Portanto, está a dizer que quase uma em cada 5 pessoas neste país pensa assim. São xenófobos? Não sei se cada 5 pessoas pensa assim, mas nós enganamos-nos se não olharmos para as respostas que as próprias pessoas deram. Ou seja, estes estudos fizeram perguntas às pessoas em quem é que votou e perguntaram como é que as pessoas viam questões como a imigração, como o respeito pelas minorias de mais variado tipo e também como é que viam as questões do Estado Novo. E não são todas, mas há uma grande maioria de pessoas que aderem a essas ideias. E eu acho que é importante debater isto, porque isso significa que, provavelmente, do ponto de vista cultural, social no nosso país, nós não fizemos até hoje, com a clareza que devíamos, os debates sobre o que é democracia, sobre o que é igualdade, e esses debates devem ser tidos. Se calhar nós deixámos muitas vezes de discutir questões, por exemplo, coloniais, porque era uma chatice e ninguém as quis discutir, ou não discutimos, por exemplo, as questões dos direitos das mulheres, e deixamos que, do ponto de vista cultural, enquanto temos leis muito avançadas na sociedade, as mulheres continuem a ser vítimas de crimes todos os dias.
E se calhar o Chega é um sinal da quantidade de debates e conversas que não fizemos. Eu acho que é importante falar aqui sobre estes comentários de Catarina Martins, que aliás da minha parte, se me perguntarem, são completamente desprezíveis, porque o que a Catarina Martins dá a entender, a antiga líder do Bloco de Esquerda, portanto não estamos a falar de uma representante qualquer de esquerda, não estamos a falar de um militante de base, o que a Catarina Martins dá a entender é que basicamente, primeiro ela diz que a maioria das pessoas que votaram no Chega são pessoas saudosistas do Estado Novo. Eu devo relembrar que um dos estudos tornados públicos pelos autores que a artista mencionou aqui, porque esta senhora era efetivamente artista, portanto nem sequer estou a dizer isto num tom depreciativo, que a nossa antiga atriz menciona, era um estudo, por exemplo, com 1500 pessoas. 1500 pessoas para um estudo, agora vocês dirão, mas 1500 pessoas não é um estudo assim tão mau. Bom, tendo em conta que o Chega teve mais de 1 milhão de votos e que essas 1500 pessoas nem sequer eram todas do Chega, eu acho que é uma percentagem tão mínima que não dá para tirar conclusões absolutas nenhumas. Nós dizermos que a maioria dos votantes no Chega são saudosistas do Estado Novo, única e exclusivamente porque num estudo de 1500 pessoas, de 0 a 5, e eu vi o estudo há bocadinho, estive a pesquisar que era para saber do que estava a falar, com perguntas muito específicas associadas ao Estado Novo, associadas ao papel de Salazar na história portuguesa, etc. Numa escala de 0 a 5, tiveram em média os votantes do Chega 3,46 de favoráveis ao Estado Novo e a Salazar, quando, por exemplo, no PSD tivemos pontuações de 2,8. Inclusive, há uma pergunta associada ao Estado Novo, que eu já não me lembro qual é que era, em que o PAN aparece em segundo lugar. E, portanto, como conseguem perceber, é muito variável este tipo de estudos, inclusive é porque a amostra é muito pequena. Nós tivemos, mais uma vez vos digo, uma das abstenções mais baixas, ou a abstenção mais baixa dos últimos 30, 40 anos. E nós pegamos em 1500 pessoas, queremos falar sobre o Chega, porque é o que esta artista quer fazer, queremos falar sobre o Chega e utilizamos uma parte dessas 1500 pessoas para generalizar o partido todo. Aliás, ela diz que as pessoas são claramente xenófobas. Eu gostava de lhe perguntar, inclusivamente, sob que critérios é que a clareza da xenofobia dos votantes do Chega é tão óbvia. Eu gostava de lhe perguntar isso e gostava de saber através de que perguntas, porque isto é importante. A Catarina Martins fala das questões associadas ao Estado Novo. Efetivamente, há pessoas que são favoráveis ao Estado Novo. No entanto, eu não acho que essas pessoas, e aliás a democracia é precisamente isso, devam ser abandonadas. E mais uma vez digo, a Catarina Martins transmite a ideia, que é uma coisa que eu acho maravilhosa, transmite a ideia de que os votantes no Chega são pessoas resultantes dos debates que não se tiveram. Portanto, a Catarina Martins, efetivamente, o que vos está a chamar a vocês que me ouvem, muito provavelmente, e a mim, é burros. Vamos ser claros sobre as palavras. Ela não quis ser deselegante, mas ela diz: os votantes no Chega são aqueles que votaram porque não houve debates suficientes sobre a democracia, sobre a igualdade e sobre as tangas todas que a Catarina Martins opta por dizer. O que ela diz é, como não houve debates, como não houve informação, as pessoas votaram no Chega. Portanto, o que ela diz é, vocês são imbecis. Pronto, é o que a Catarina Martins está a dizer. Eu acho que é completamente inacreditável uma candidata às eleições europeias vir dizer isto, vir falar sobre o Chega, e o foco dela efetivamente foi muito esse, e os estudos não indicam coisíssima nenhuma. Aliás, quais é que são os critérios que a Catarina Martins defende, além de serem chavões imbecis à esquerda, quais é que são os critérios para a igualdade mais desejável dela? Eu gostava de saber, efetivamente, se a Catarina Martins considera que a democracia e a igualdade são conjugáveis. Eu acho que a Catarina Martins não faz a mais pequena ideia do que é uma democracia. Porque a igualdade, nomeadamente de resultado, porque é o que à esquerda se defende, não é de oportunidade. Se defende a igualdade de resultado, porque quando vemos que as igualdades de oportunidades estão mais ou menos estabelecidas e as igualdades de resultado não agradam a estas pessoas, porque se põem do lado dos pobrezinhos e fazem sempre aquela dicotomia de divisão entre bons e maus, entre os brancos e as minorias étnicas, entre o que for, fazem sempre esta divisão de mundo. A igualdade de resultado é o que esta gente defende. Portanto, reparem como estas pessoas já defendem valores contraditórios à partida. Liberdade e igualdade não são dois valores que sejam defendidos de forma coerente pelas mesmas pessoas. Vocês podem defender a liberdade e a igualdade de oportunidades. Se vocês defendem a liberdade e a igualdade de resultados, saibam que isso nunca vai acontecer, porque se as pessoas são diferentes, vão ter resultados diferentes nas suas vidas. E, portanto, a liberdade de oportunidade deve sim ser assegurada, a liberdade de resultado deve depender das escolhas de cada um.
Efetivamente, isso sim é liberdade. Não são as ideias de libertinagem que são impostas por um Estado gigante, como estas artistas que aqui estão e os liberais se unem para defender, que eu acho que são coisas completamente imbecis. Mas enfim, eu também tenho uma visão de liberdade um bocadinho mais cristã, mais associada ao autodomínio, etc. Estas pessoas acham que a perseguição incessante de desejos é uma forma de liberdade. Eu acho que isso é uma forma de escravatura. Mas enfim, meus caros, quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Já sabem, não é de estranhar, é Catarina Martins, antiga líder do Bloco de Esquerda, as opiniões não são de estranhar, portanto, é o que temos. Peço-vos que deixem o like neste vídeo, têm ainda as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.